noite a todos! Retornando aí de férias, iniciando os atendimentos, começando a nossa primeira live do ano de 2022, dando bem-vinda, boas-vindas a todos os nossos colegas, pessoal que nos segue. Estou muito feliz de estar retornando. É bom sair de férias, mas é muito bom retornar, né? E já retornando com pique total, colocando todos os projetos aí de 2021 para 2021 apostos aqui. E nada melhor do que a gente começar nosso ano aí de 2022 falando sobre limpeza do terreno biológico, detoxificação pós-festas de fim de ano. A gente tem vários projetos aí que a gente colocou em pauta para serem efetivados aí em 2022 e já começamos a concretizar vários deles aí já no comecinho do ano. Começamos aí com o nosso projeto do Instagram privado, os nossos cursos, e nada melhor do que dar continuidade aí às nossas lives aprofundadas sobre dicas de saúde. É um assunto que a gente recebe muito nas caixinhas de perguntas, né? Sobre queda capilar e sobre detoxificação iônica. São dois problemas que muitas pessoas nos referem após as festas de finais de ano. Muitas pessoas às vezes tiveram aí uma virose, uma infecção, às vezes uma infecção intestinal de vias aéreas superiores, e às vezes como a consequência desse processo, que pode acontecer com qualquer pessoa, ocorre aí uma alteração do ritmo intestinal, alergias de pele, queda de cabelo, algumas pessoas aí reclamando dificuldade de retornar ao olfato, paladar, outras pessoas com maior sensibilidade aí aos dermocosméticos, pessoas que não tinham alergia de pele começaram a apresentar alergia de pele, algumas pessoas que não tinham incompatibilidade, intolerância alimentar começaram a apresentar incompatibilidade alimentar, muitas pessoas também com sinais e sintomas neuroemocionais, muitas pessoas se referindo aí fibromialgia, dores pelo corpo, muitos pacientes apresentando aí dor na coluna, né? Às vezes do nada após um processo inflamatório infeccioso aí que foi acometido no final de ano. Então, tentando solucionar todas essas queixas clínicas que foram muito frequentes aí na nossa caixinha de perguntas, nos nossos stories, no nosso Instagram, durante esse período de férias que a gente não parou aí, ficou de férias, mas continuou fazendo o que gosta, né? É muito mais fácil da gente ter a solução desse problema. Por isso que a gente focou em começar o ano de 2022 já falando de detoxificação, limpeza do terreno biológico pós-festas. Muitas pessoas aí podem ser beneficiadas com esse tema. Então, aproveite aí, ó. Curta, compartilhe, comente, pega aqui esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, na borda inferior direita aí do seu celular, mande para as pessoas que você gosta, que você ama. Quantas pessoas você conhece aí que tiveram um quadro de infecção, de uma virose, de uma inflamação no final do ano e estão aí sofrendo com as sequelas metabólicas? A gente vai dar hoje os 5 passos que você deve fazer para melhorar o seu terreno biológico e recuperar sua saúde pós-festas de final de ano, pós-viroses. Então, aproveite, curta, compartilhe, encaminhe essa mensagem, esse link aqui embaixo para 10, 15 pessoas que você gosta, que você ama, porque o melhor
a melhor coisa que a gente pode fazer é ser útil na vida das pessoas através do conhecimento. O conhecimento é libertador e às vezes o acesso à informação, a uma dica simples que eu vou ensinar para vocês hoje pode virar a chave aí e realmente ajudar várias pessoas nesse processo de reabilitação da saúde após um processo de festas de final de ano, de virose tanto respiratória, pulmonar, né, viroses intestinais, sobrecarga metabólica, sobrecarga alimentar. Então, coloca aqui, ó, clica aqui embaixo e compartilha com 10, 20 pessoas para que a gente possa espalhar esse conteúdo com mais pessoas. Além disso, hoje a gente está abrindo aí o acesso ao nosso Instagram privado, a todos aqueles que se inscreveram no nosso link, né, profissionais da área da saúde e da educação, para que eles tenham acesso a esse canal de informação em saúde, dicas de saúde, dicas mais aprofundadas de saúde. Então hoje nós vamos começar a incluir todos vocês, profissionais da área da saúde e da educação, que se inscreveram no nosso link da bio, para ter acesso ao nosso Instagram privado. São 30 dias de degustação que vocês vão participar de vários eventos, das dicas aprofundadas diárias que a gente faz nos stories. A gente começa a fazer os stories no Instagram convencional, depois aprofunda os assuntos no Instagram privado, acesso às perguntas das caixinhas de perguntas com exclusividade, acesso aos nossos cursos de imersão em saúde e tricologia, que a gente vai ter agora dia 16, 17, 18, o pessoal do Instagram privado praticamente assiste o curso na íntegra aí. Então, a todos vocês aí que se inscreveram, que foram aprovados, a gente tenta fazer uma seleção para que as pessoas possam realmente estar alinhadas com o conteúdo que a gente vai postar aqui no nosso Instagram privado. A gente, final dessa live, já vai começar a incluir todos vocês aí no nosso Instagram privado, para vocês vão ver quanto conteúdo que tem de maneira organizada. A ideia do Instagram privado surgiu de uma necessidade que eu tinha, que eu sentia, né, que eu compartilhei com meu filho, com o Estevão, aí, que tem toda uma equipe de assessoria aí que me auxilia a espalhar esses conhecimentos de saúde e educação. Aí eu me dedicava aí um tempo, assim como eu me dedico todos os dias, um tempo precioso, a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, né? Em fazer uns stories aprofundados, cheio de figurinhas, cheio de conteúdo muito bacana. E o que me deixava angustiada é que esses stories eles só permaneciam lá no local onde a gente posta os stories por 24 horas. Então era um trabalho que ficava lá, parecia Cinderela, né? E eu compartilhei isso com o Estevão, falei, como que a gente pode ter esse conteúdo com perpetuidade? Aí foi a ideia de montar o Instagram privado para profissionais da área da saúde, da educação, que todo esse conteúdo que a gente posta diariamente nos stories fosse salvo no feed através de capas organizadas para que as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo com perpetuidade e que a gente pudesse também fazer uma troca de informações mais aprofundadas para o manejo do paciente, realmente trocar informações com os profissionais da saúde que têm acesso a tantas informações, tantos cursos, mas às vezes a aplicabilidade prática, dia a dia, né, no dia, como fazer no paciente, a abordagem inicial, a anamnese, prova propedêutica, raciocínio clínico, o que fazer na fase inicial, quais exames pedir, como que é a evolução do paciente, qual tratamento fazer, como, quando, qual via metabólica utilizar. Então, esse auxílio de compartilhar as minhas dificuldades que eu passei na minha prática clínica nesses 30 anos, auxiliando os colegas a organizar o atendimento do paciente, começo, meio e fim, discussões de casos clínicos que nós atendemos aqui na nossa prática diária, também o acesso às aulas que a gente ministra, né? Então são aulas dentro do público da odontologia, da nutrição, da estética, da fisioterapia, da biomedicina, da saúde sistêmica, da dermatologia, da nutrologia. Então são aulas que nós normalmente acabamos ministrando em congressos e aí a gente
transmite ao vivo nessas lives para os colegas que estão inscritos no Instagram privado aí, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo ao vivo. E é legal que depois dessas gravações de aulas que eu acabo ministrando, a gente acessa, né, vê todas as perguntas, as caixinhas de perguntas, todos os comentários que a gente recebeu e tem um bate-papo, aí acaba podendo ter um pós-curso aí de elucidação de dúvidas, atendimento personalizado, individualizado para os colegas aqui, porque quanto mais gente falando a mesma linguagem, compartilhando conhecimentos, podendo indicar pacientes uns para os outros, encaminhar os pacientes para que o paciente possa ter um melhor atendimento, a melhor abordagem em todos os lugares do Brasil e do exterior. Então a gente tem colegas aí do Brasil todo, Portugal, Canadá, Espanha, atendimento presencial. O propósito justamente do Instagram privado é poder fazer isso. E nada mais do que também a gente ter um grupo de network. Às vezes o paciente traz um familiar que quer também passar em atendimento, só que o paciente o familiar é de uma região mais longe. Então a gente quer também indicar os colegas, os profissionais da área da saúde que estão presentes nesse grupo para poder atender esses pacientes e poder ter um melhor atendimento mais próximo da região que eles se encontram. Então é justamente um grupo de autoajuda, de discussões de casos clínicos, e a gente normalmente solicita que o colega faça a inscrição no nosso Instagram para justamente poder estar falando a mesma linguagem. Então são geralmente pessoas que têm conhecimento na área da saúde e da educação para poder falar com a mesma linguagem, atender pacientes e estar dentro de um movimento de atendimento clínico, discussões de casos clínicos, para ter um aproveitamento maior desse conteúdo. Então, se você conhece alguém também, compartilha aqui com o aviãozinho, indique essa live que nós vamos fazer hoje aí para poder abençoar muitas pessoas aí que estão precisando desse conhecimento de como funciona os 5 passos do processo de detoxificação. E a gente, através desse conhecimento, pode auxiliar muitas pessoas. Então compartilha aí com as pessoas que você ama, que você cuida, que você gosta, para que eles sejam beneficiados com esse conhecimento. E aí vamos começar para o nosso conteúdo aí da nossa live. Então aproveite para compartilhar que nós vamos começar. Então o nosso corpo, ele funciona como um terreno onde vai ser edificada uma obra, né? Então continuamente, só o fato da gente respirar, se alimentar, dormir, a gente tem reações metabólicas diárias acontecendo no nosso corpo, com aproveitamento de nutrientes, transformação do oxigênio em gás carbônico, ao aproveitamento dos aminoácidos e dentro do ciclo das purinas, a liberação de amônia, né? A liberação de radicais hidrogênio, aí os radicais livres. Tudo isso ocorre de maneira fisiológica no nosso corpo dia a dia. Então a gente tem dentro de uma faixa de normalidade, de homeostase, de homeodinâmica, do ritmo de vida que a gente vive. É como que se a gente abastecesse o nosso corpo como a gente abastece um carro, aquele combustível é queimado, existe uma taxa de aproveitamento para o nosso cérebro funcionar, nosso coração bater, nossas funções metabólicas funcionarem tanto na bioquímica quanto na biofísica, na parte elétrica, e aí sai lá no escapamento um pouco de fumaça, que é o que é eliminado pelo nosso fígado, nosso rim, nosso intestino, nosso pulmão, nossa pele e nossos linfáticos. Então as fezes, a urina, né, o suor, a saliva, a expiração são as vias fisiológicas de eliminação dessas exotoxinas diariamente. Só que muitas vezes a gente tem situações que são acima dessa faixa de normalidade, né? Então, dentro dessa faixa de normalidade que o nosso corpo, que a nossa individualidade metabólica aceita como self, como normal,
Isso depende de cada um. Então, o ritmo de vida que para cada um é dentro da faixa de normalidade é variável. Aquilo que para mim é algo que é fisiológico, é benéfico, que o meu corpo metaboliza de maneira simples, rápida, sem desgaste metabólico, para uma outra pessoa a mesma situação pode gerar um estresse, né? Então, às vezes, o mesmo alimento que eu tenho facilidade de digerir, uma outra pessoa com outro perfil genético, com outro perfil metabólico, ela tem uma dificuldade maior de digerir. Por exemplo, gente, dentro dos padrões de tipo sanguíneo, que não são exatamente os mesmos tipos sanguíneos, mas é importante a gente falar desses grupos de perfis com os tipos sanguíneos, né? Então, eu que tenho sangue O, quantos por cento dos meus antepassados tem sangue O? Eu sei que a minha genética vem de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 quatrisavós, 64 pentavós, são 4.094 pessoas que podem contribuir com a minha genética. Então, para eu ser um sangue O, eu tenho um predomínio, né, de anticorpo antinada, nem antilectina, nem anti-B, nem anti-A. Quantos por cento realmente dos meus antepassados eram O para eu ser um O puro, para eu poder fazer uma dieta arquetípica genética do tipo sanguíneo? Então, dieta arquetípica genética do tipo sanguíneo é muito interessante para pessoas de sangue puro. Os gregos, por exemplo, que são as descendentes de gregos há 7 a 10 gerações. Os judeus, que são descendentes de judeus das 7 a 10 gerações, que fazem alimentação arquetípica genética. Então, para esses grupos sanguíneos que não tem mistura de raças, a gente pode implementar uma alimentação do tipo sanguíneo. Agora, as pessoas que vêm de famílias de miscigenação, né? Quantos por cento da minha família é polonês mesmo? Será que não tem índio, que não tem africano, não tem espanhol, não tem grego? Não sei, a gente faz aquele teste aqui genético para saber quantos por cento do seu sangue é daquela nacionalidade que você acha que é. Então, existe uma mistura sanguínea, uma miscigenação, e uma porcentagem dos seus ascendentes, da sua genética é O, uma porcentagem é A, uma porcentagem é B. Por isso que hoje a gente vê pessoas, por exemplo, com perfil genético, com tipo sanguíneo O, que são mais incompatíveis à proteína animal, tem facilidade de digerir grãos, por exemplo. Funciona como um paciente do sangue A, que tem antilectina. E às vezes um paciente de sangue A que não se dá muito com grãos e que digere melhor proteínas. Como que eu vou saber esse perfil genético? Então, através desses testes epigenéticos da ancestralidade, para saber quantos por cento que eu herdei de cada tipo sanguíneo. Então, para eu determinar naquele momento que eu sou submetida a um ritmo de vida acima da minha faixa de normalidade, se eu vou pegar meu carro, eu vou abastecer o meu carro para dar uma voltinha até a esquina, eu preciso abastecer com um combustível de tão extrema qualidade? Não, né? Porque a performance que eu vou exigir do meu carro vai ser menor, então a queima desse substrato pode ser de uma maneira mais lenta, mais calma, então eu consigo ter uma taxa de oxigenação proporcional à digestão, proporcional à inervação, à circulação, à excreção e o aproveitamento daquele alimento, daquela substância que eu estou ingerindo é maior no momento que eu estou mais calma, mais tranquila. Por isso que quando a gente vai ingerir o mesmo alimento, a gente está no momento de férias, está tranquilo, às vezes até um alimento que é mais indigesto, você digere melhor, você aproveita melhor, você não tem gases, você não se sente estufado, você não fermenta. Aí você vai ingerir aquele mesmo alimento que você está acostumado a ingerir, só que você está passando por um gatilho neuroemocional. Então pode ser desde um estresse neuroemocional ou um gatilho metabólico mesmo, uma infecção, uma inflamação, alguma situação que é fora daquela faixa de normalidade. Como vão estar seus níveis de cortisol e adrenalina? Lá em cima. Aí você vai ingerir o mesmo alimento que você está acostumado a ingerir, aquele alimento se torna naquele momento indigesto.
Isso que na saúde oriental, na medicina europeia, eles chamam de alimentação de guerra, alimentação de paz, alimentação de férias. Quais são os alimentos que o seu corpo tem a capacidade de metabolizar, de digerir, de ingerir, mesmo quando estão passando por um estresse neuroemocional, um estresse psíquico, um estresse metabólico, um estresse físico. Então, esses alimentos que você consegue digerir, independente do seu estado neuroemocional, do seu estado metabólico, são os seus alimentos de guerra. São aqueles que, mesmo você fugindo de um dinossauro, né, você passando por um momento de estresse, como você tem esse arquétipo genético familiar de muitas gerações terem sido submetidas àquele alimento, você tem uma abundância dessas enzimas digestivas, você consegue metabolizar e digerir aquele alimento, mesmo estando estressado, mesmo estando com uma infecção, com uma inflamação, que é a alimentação arquetípica genética, aquele alimento que, independente do que está acontecendo com a sua vida, você come e você consegue ter energia, se alimenta e consegue ter energia depois que você come aquele alimento, não fica com cansaço, não sente estufamento, não sente a ponta do nariz gelada, as pontas das mãos geladas, não sente vontade de dormir, independente do estado neuroemocional que você esteja passando. Agora, essa é a alimentação de guerra, é arquetípica genética. Agora, existem alimentos que são alimentação de paz, que são aqueles alimentos que você tem que ingerir quando você está no estado neuroemocional ou metabólico melhor. Você não pode estar sendo submetido por estresse. Por exemplo, você submeter um soldado que está indo para a guerra a comer feijoada antes de ele ir para a guerra, combina? Mesmo que a feijoada seja uma alimentação geneticamente compatível, é a coisa certa na hora errada. Né? O soldado está indo para a guerra, o que ele está fazendo? Luta e fuga. Né? Ele está sendo submetido a estresse neuroemocional, estresse físico, estresse mental, metabólico. Então ele deixa de fazer digestão, desintoxicação, sono reparador e produção de hormônios sexuais. Então aquele mesmo alimento que às vezes geneticamente é compatível a ele, naquele momento se torna incompatível. Ele deixa de digerir, começa a fermentar, começa a ser depositado nos órgãos excretores, e isso, se for crônico, acaba formando um terreno biológico suscetível a parasitas, vírus, bactérias, fungos, parasitas que vão se alimentar desses restos de alimentos que não estão conseguindo ser metabolizados, vão fazer uma simbiose no seu corpo. Então, quando é algo pontual, não tem problema, mas você permanecer com uma alimentação mais indigesta, no estilo de vida mais estressante neuroemocionalmente, faz com que o seu corpo aproveite menos aquele nutriente, que lá é como se você abastecesse o seu carro, né, no momento que você está competindo ele na Fórmula 1 com o combustível da esquina. Não que o combustível da esquina não seja bom, mas é um combustível bom para o carro ir para a Fórmula 1? Não. Então, quanto que vai conseguir fazer de queima, de octanagem? Quanto que vai sobrar de resíduo no tanque que vai ficar lá pesando, volume morto, e não vai funcionar para dar energia naquele momento que o carro está precisando? O nosso corpo também, ele funciona dessa maneira, né? E nós temos alguns alimentos que a gente tem alimentação de guerra, que é aquele que mesmo estando estressado, nervoso, com infecção, com inflamação, seu corpo começa a metabolizar. Inflamação é alimentos de paz, que é aquele que você tem que estar no estado neuroemocional melhor, é a feijoada do sábado, que você tem que ter tempo para alimentar, né? 2 horas, aí fica lá tranquilo, não volta a trabalhar porque é sábado, tira aquela sonequinha depois do almoço, tudo bem. Não dá para comer feijoada de segunda a sexta-feira e depois comer em 15 minutos e voltar a trabalhar. Você não vai trabalhar, você vai dormir, né? E tem alimentação de férias, que são os alimentos que muitas vezes ficam incompatíveis ao paciente durante a vida toda. Em alguns momentos, quando ele está viajando, está de férias, está neuroemocionalmente bem tranquilo, bem calmo, dormiu bastante, está bem tranquilo. Quanto menor o impacto neuroemocional, melhor o processo digestório, metabólico, fica mais fácil do paciente digerir aquele alimento.
É aquele paciente que chega para você e fala assim, nossa, eu nunca fui compatível com leite, mas eu fui fazer uma viagem esse final de ano para Grécia e fui testar os leites que tinham lá e deu um monte de leite compatível para mim. Por quê? Porque a vaca lá, o leite que tem lá na Grécia, lá naquela região é diferente, né? Eles são normalmente de ascendência da búfala, não tem a beta-caseomorfina 9, diferente às vezes do leite que tem da vaca Taurus, né? Que tem uma molécula maior, que ela é mais indigesta, que tem beta-caseomorfina 9. Então, a sazonalidade do alimento, onde que é cultivado, onde é que ele é plantado, hemisfério, comparado à sua genética ou não, né? Se você tem bastante ascendente seu europeu, você vai ser mais geneticamente compatível com os alimentos plantados, cultivados na Europa. Olha quanta coisa está desenvolvida nisso. Só que às vezes a gente realmente não faz essa sazonalidade alimentar, independente da situação que a gente está passando, né? Se a gente está trabalhando, se a gente está de férias, se a gente está com uma infecção, está com uma inflamação, a gente está se alimentando das mesmas coisas. E qual que é o grande problema ainda? De acordo com o perfil neuroemocional da pessoa, às vezes tem pessoas que estão passando por estresse e às vezes tem a tendência de se alimentar com alimentos estressores, né? Se a pessoa tem um perfil desafiador, aquela pessoa que gosta de adrenalina, gosta de pular de bungee jump, gosta de esportes radicais, ela precisa de adrenalina e acaba sem querer fazendo a ingesta de alimentos que liberam adrenalina, liberam cortisol. Então aquele perfil de paciente que gosta de comer o que faz mal para a saúde dele, né? E aí é uma dificuldade de você ressignificar isso e você mostrar realmente que aquele alimento não é alimento, né? É realmente o óleo diesel no carro a combustível, só vai fazer volume, vai atrapalhar e não vai ajudar em nada. Qual que é a melhor técnica disso para você saber se o alimento que você gosta é um alimento que é geneticamente compatível, você está sendo atraído por um alimento que não é compatível, mas você gosta da adrenalina, do cortisol que ele te libera. É o teste da supressão e da reintrodução. Então, quando você remove esse alimento da sua ingesta por 3 semanas, 21 a 28 dias, que você já consegue dessensibilizar o seu corpo desse alimento. E aí você reintroduz esse alimento, o que vai acontecer? Seu corpo vai progressivamente diminuindo o estímulo do sistema nervoso lutis-fuga, né, de fugir do dinossauro. E aí quando você reintroduz aquele alimento que não é compatível com você depois de 3 a 4 semanas de exclusão, você passa mal. Aí você vomita, tem diarreia, fala, nossa, mas eu sempre comi esse alimento, nunca me fez mal, agora que eu parei de comer 4 semanas, eu comecei a passar mal com esse alimento. É um teste simples, rápido, barato, indolor, que você pode fazer o autoteste. Será que esse alimento faz bem para mim? O que é alimento? Aquele que consegue ser metabolizado em nanopartículas, em nanomoléculas, vitaminas, minerais, para formar nossas células, nossos órgãos, e consegue virar energia, ATP, fazer nosso cérebro funcionar, nosso coração funcionar, nossos neurônios se estimularem, darem estímulo neurosensorial para os nossos órgãos. Isso é um bom alimento. Agora, às vezes o alimento é algo que vai liberar acetilcolina, adrenalina, cortisol, né? Vai estimular o sistema luta-fuga e a pessoa, ela libera aquela energia naquele momento. São pessoas que gostam disso, de adrenalina, de desafios, e tendem a gostar dos alimentos que elas são geneticamente incompatíveis. Então, o princípio do processo de detoxificação, né, é você entender aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal, porque não adianta eu limpar se eu não paro de sujar. Então eu preciso me conhecer, aquilo que para mim faz bem e aquilo que para mim faz mal. Mas não existe uma coisa que faz bem para mim, independente da situação, né? Tem que ser a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Então tem muitas coisas que fazem bem para mim, mas quando eu tô tranquila, que eu tô calma. Agora tem coisas que não fazem bem para mim quando eu tô estressada e fazem quando eu tô de férias. Então situacionalmente eu vou perceber
os sintomas e os sinais do meu corpo para entender aquilo que está sendo coerente, compatível, que vai agregar valor, que vai anabolizar, construir, acrescentar, e aquilo que vai destruir, catabolizar, sobrecarregar, interferir de maneira negativa, né? Então, o primeiro teste é detectar e excluir aquilo que lhe faz bem e aquilo que lhe faz mal. E o primeiro de tudo são os alimentos. Então, a dieta do tipo sanguíneo funciona para todo mundo? Se a pessoa tiver ascendência genética, todo mundo, pai, mãe, vô, bisavô, tataravô, todos eles, ó, engasguei, sangue ó, eu sou ó, qual que é a chance de todos os meus antepassados serem 100% ó? Não sei, hein? Então, será que eu tenho que seguir 100% a dieta do tipo sanguíneo? Eu posso já começar a avaliar como que está o meu corpo nos momentos que eu ingiro esses alimentos, né? Então, se eu ingiro um alimento do tipo sanguíneo ó, como que eu fico depois? Minha digestão é bacana, eu tenho gases, eu sinto estufamento, né? Como que fica o meu estado neuroemocional? Eu fico animado, fico com vontade de estudar, de aprender, né? Ou eu como alimento, tenho vontade de dormir, eu perco energia, eu fico sonada. Eu posso avaliar os sinais e os sintomas clínicos do meu corpo através disso. Tudo aquilo que me faz bem vai estimular a minha resposta. Ai, obrigada, amor. Vai estimular a minha resposta parasimpático-tônica, né? Então eu vou me sentir bem, eu vou sentir vasodilatação. Não, é por isso que o meu marido desligou o ar-condicionado, que eu tava tossindo já por causa do ar-condicionado. Então tudo aquilo que te faz mal vai liberar adrenalina, cortisol, vai fechar os vasos sanguíneos, vai diminuir a oxigenação, a circulação, a nutrição dos órgãos. Nossos órgãos precisam de aporte de oxigênio, de vitaminas, de minerais, limpeza do terreno biológico. Então, se eu como um alimento, ele vai causar vasodilatação. Quais são as áreas que eu tenho que analisar se estão conseguindo ser dilatadas com aquele alimento? As extremidades, ponta do nariz, ponta dos dedos das mãos, pontas dos dedos dos pés. Comi um alimento geneticamente compatível, pontas dos dedos das mãos, ponta do nariz, ponta dos pés, vai ficar quentinho, vasodilatado. Eu vou sentir energia, eu vou sentir a minha pupila mais dilatada, eu vou sentir minha respiração melhor, a minha digestão leve, vou ter energia, vontade de trabalhar, de estudar. Agora, eu comi um alimento que naquele momento, às vezes até um alimento geneticamente compatível, mas naquele momento não é a coisa certa. É a coisa certa na hora errada. É a feijoada pro soldado que tem que ir pra guerra. O que vai acontecer comigo? O nosso corpo vai ter que fazer uma priorização metabólica. Então ele vai ter um gasto energético maior para poder metabolizar aquele alimento. E aí a digestão é conta de mais e menos. Eu gasto energia para fazer digestão, quanto que vai sobrar de energia depois? Então, se o saldo for positivo, se durante o processo digestório eu gastar menos energia para digerir, vai sobrar mais energia para bater coração, respirar pulmão, trabalhar, fazer todas as minhas funções metabólicas. Se naquele momento o processo digestório tiver um gasto maior do que vai sobrar de energia para eu bater coração, respirar pulmão, raciocinar, né? O que vai acontecer? Vai sobrar menos. E aí o corpo vai mandar para onde? Para onde é mais vital, cérebro, coração, pulmão. E vai deixar de mandar essa energia para onde é menos vital, que são as áreas periféricas. Então ele vai deixar de mandar todo lugar que passa artéria, veia, linfático, nervo. Então vai deixar de oxigenar, circular, nutrir, irrigar as extremidades. Olha o sinal clínico, o seu corpo falou, ixi, tá faltando cesta básica para as extremidades. Observe seu corpo. Esses pequenos sinais e sintomas diariamente, você percebendo, é o que vai fazer você adaptar o seu estilo de vida de acordo com a sua necessidade, né? E em descobrir o que seu corpo precisa, necessariamente o que seu corpo precisa é igual ao que seu marido precisa, que seu filho precisa, sua mãe precisa. Não, existe uma individualidade metabólica. Então, observe isso e começa a excluir, né? Faz um diário, né?
Quando eu estou estressada, eu estou nervoso e eu como batata frita, ele fica indigesto, fica pesado, me dá gases depois, meu intestino trava. Agora, se eu comer purê de batata, tudo bem, não vai me dar problema. Então, lembrar também, o jeito de você preparar o alimento também influencia positivamente ou negativamente no processo digestório. Igual a gente brinca, né? Combustível, né? Quanto mais puro o combustível, melhor a queima. Quanto mais impuro o combustível, mais trabalho vai dar para o motor. Então, o próprio processo de preparo do alimento, ele vai facilitar o processo digestório. Então, quando eu estou numa necessidade neuroemocional maior, mais estressado, mais nervoso, ou numa necessidade metabólica maior, meu corpo está precisando combater um vírus, uma bactéria, um parasita, quanto mais eu preparar esse alimento de uma maneira melhor, mais eu vou facilitar o processo digestório fora da barriga, menos gasto energético eu vou ter para metabolizar aquele alimento e mais energia ele vai me dar na hora que eu ingerir ele. Então é a mesma coisa eu comer maionese de batata, purê de batata, sopa de batata, batata assada, batata frita e batata frita rústica. Completamente diferente, é batata, mas o jeito que foi preparado vai fazer com que o resultado final, a energia que eu vou ter ao ingerir esse alimento, completamente diferente. Lembra que o processo de digestão é igual um balancete de presa, não é o quanto você ganha, né? É a conta do mais e menos, o quanto você gasta versus o quanto você ganha. Olha que dica maravilhosa. Então, todas as vezes, quanto maior o desgaste neuroemocional, maior o estresse, né? Quando maior, geralmente, período de final de ano, a gente vai visitar entes, pessoas, a gente acaba se deparando com os problemas que as pessoas estão passando, a gente acaba tendo maiores gatilhos neuroemocionais. Então é um momento muito bacana de férias, tudo mais, é onde a gente tem realmente os enfrentamentos, né? Os maiores gatilhos emocionais acontecem nesse período de férias, de festas de final de ano, né? Então, lembrar disso, aí você vai estar num lugar diferente, numa água diferente, num momento neuroemocional diferente, ingerindo alimento que foi preparado com uma água diferente, com uma gordura diferente, num forno diferente. Então, apesar de você estar de férias, neuroemocionalmente tranquilo, pode ser que naquele momento o seu corpo não aceite aquele alimento como uma alimentação de guerra. E aí você tem que adaptar isso. Por isso que o diário é muito importante, que aí você vai ressignificando, entendendo que muitas vezes as incompatibilidades, as alergias alimentares não são só do alimento, mas do estado neuroemocional, do preparo, da situação, da carga tóxica que você está vivendo, conta de mais e menos. E aí você vai adaptando isso ao seu estilo de vida. Olha que fantástico isso, tá? Segunda fonte de toxinas que vocês têm que avaliar. Para limpar, tem que detectar o que está te sujando e parar de falar, de sujar. Então, a gente falou de alimentos. Então, eu posso ter uma lista de alimentos que eu vou seguir do dia que eu nasço ao dia que eu morro? Não. A alimentação, ela tem que ser sazonal, por isso que comer frutas da estação. O nosso corpo, ele vem da natureza, né? Então, a gente tem a necessidade de comer as frutas da estação, porque teoricamente não existiria as frutas, verduras, legumes fora da estação. Hoje existe cultura hidropônica, alimentação, terapia genética, adubos específicos para que a gente tenha várias frutas, verduras, legumes em todas as épocas, em todas as estações, mas fisiologicamente o nosso corpo tem que estar submetido a isso, independente da época do ano. A gente vê nos estudos antroposóficos, na medicina oriental, na saúde europeia, que o nosso corpo ele necessita mais de frutas da estação, porque você consegue uma absorção maior dos nutrientes que são da época, que são coerentes com a sua necessidade fisiológica, né? E as frutas que não são da estação, coincidentemente você vai avaliar a quantidade de minerais, vitaminas. Nossa, meu corpo não está precisando disso. Então a sazonalidade alimentar tem que respeitar clima, umidade,
temperatura, estado neuroemocional, carga tóxica do corpo. Olha como isso. Então não dá para pegar e seguir aquele cardápio que eu li naquele livro pro resto da minha vida. Independente do estado que eu esteja vivendo, se eu sou criança, se eu sou velho, se eu sou adulto, se eu estou gestando, se eu estou amamentando, se é pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, se é durante uma infecção. Primeira coisa que você tem que mudar quando você pega uma infecção, uma inflamação, é a sua alimentação. Você mudou, né? Vou fazer uma cirurgia, vou extrair um dente, tem que mudar a alimentação. A única coisa que você já sabe é que você não pode manter a mesma coisa e querer ter resultado diferente. Sua necessidade de vitaminas, hormônios, de minerais num pós-cirúrgico é a mesma coisa de um dia a dia convencional? Imagina, completamente diferente. E é esse gatilho que a gente não vê. As pessoas pegaram um monte de virose aí no final do ano, começaram, que vitamina que eu tomo, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que trazer as vitaminas, os minerais, os nutrientes da alimentação. Quando você suplementa um fármaco da farmácia, a gente chama de suplemento. Vai complementar aquilo que você já ingere regularmente. É impossível você conseguir todas as necessidades através de suplemento, né? Imagina a quantidade de alimento que a gente ingere, imagina você ter que ingerir isso de suplemento. É impossível, é antifisiológico. Então, pegou uma infecção, uma inflamação, teve um gatilho neuroemocional, tem que mudar. Tem que, tô numa fase de guerra, o que eu vou comer? O que o soldado come como está na guerra? Sopão. Por que a sopa é um alimento, né, que é uma alimentação que facilita os desafios, tanto neuroemocionais quanto tóxicos? Porque o processo de cocção desses alimentos, geralmente tubérculos com uma raiz, ele limita o processo metabolômico digestório. Então você faz todo o processo digestivo fora da barriga, vai aumentar a ingesta daquele líquido. A nossa perda de líquido é muito maior quando a gente está estressado, tanto pelo aumento da frequência respiratória, quanto pela transpiração, né? Então, quando você vai aumentar a quantidade de água do alimento, você consegue perder e repor isso, né? Então, estresse neuroemocional, febre, infecção, inflamação, você tem que aumentar o conteúdo hídrico do alimento. Por isso que você vai transformar aquele alimento sólido num caldo, numa sopa, com água mesmo, que é o que nós mais precisamos, de água e minerais, né? O resto você pode até ficar de jejum, mas você não pode fazer jejum de água e minerais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está passando por um gatilho de estresse é aumentar o conteúdo de água e minerais de cada refeição que você toma, né? Suplementar isso, não sólido. Então, transformar sua comida em sopa, em caldo, em purê, para que o gasto metabólico que você tenha no processo digestivo seja menor, o quanto que você consiga aproveitar de nutrientes, vitaminas, minerais seja maior, tanto para suas necessidades basais, que continuam, quanto para esse gatilho extra que está acontecendo na sua vida, ou um neuroemocional, uma infecção, uma inflamação, qualquer coisa que você esteja passando. Então, você tem que suprir as necessidades vitais e ter um extra para essa situação momentânea que você está vivendo. Sopão. Qual que é a sopa que a receita? Falei que ia dar receita de sopa, né? Que as minhas amigas, as minhas vizinhas do condomínio falam, faz a sopinha da avó. Todo mundo que tá doente, eu já chego com uma tigelinha de sopa. O melhor presente que você pode fazer para quem tá doente é fazer uma sopinha lá e mandar um pouquinho da sopinha. Então, o que você vai fazer? Normalmente, aquilo são uns 3, 4 ingredientes. Você não pode misturar muitas coisas. Então, você vai colocar ou uma batata, uma mandioquinha, né, para ter uma fonte de amido, o chuchu, que ele vai melhorar o funcionamento dos rins, do pulmão, das vias urinárias, que é excelente, e você vai usar um tubérculo, uma cenoura que tem caroteno, beta-caroteno, que vai auxiliar tanto no funcionamento da pineal, quanto do funcionamento do fígado, né? Tirosina, melanina, toda a superóxido dismutase, glutationa peroxidase, é a sopinha do bebê, ou a cenoura, chuchu e batata, ou mandioquinha, mas geralmente você vai incluir esses 3 tubérculos, uma fonte de proteína, normalmente a gente inclui ou o músculo ou o peito de frango, que é mais facilmente metabolizado, né?
Cozinha tudo isso em panela de pressão até quase derreter, né? Pode bater no liquidificador ou você pode servir isso em proporções com uma quantidade 2/3 de água para 1/3 de sólido. É bastante líquido que a pessoa precisa. Pode tomar isso várias vezes por dia? Sim, porque o processo digestório durante um processo de infecção, de inflamação, ele diminui. Toda vez que você tiver, o seu corpo entender que você está sendo atacado por um dinossauro, ele vai deixar de fazer digestão. Desintoxicação, sono reparador e procriação. Então, não adianta você querer comer aquela quantidade, é pequenas porções, várias vezes ao dia, para não sobrecarregar o processo digestório. Não adianta querer fazer café da manhã, almoço e janta. Não vai, não desce. Você está com uma infecção, com uma inflamação, está estressado, é pouquinho, várias vezes por dia, geralmente no intervalo de 2 horas aí. Para dar tempo de fazer o processo digestório que se torna mais lento, né? Então é isso, é frequência, não é dose, tem que mudar tudo, a qualidade do alimento, o preparo do alimento, o tipo de ingesta, né? A frequência que você vai submeter essa pessoa a isso, porque ela vai perdendo, você vai repondo, você vai perdendo, você vai repondo. Principalmente com as pessoas que estão com quadro respiratório, ela fica... A perda de água e minerais é muito maior. Então, a necessidade de reposição de água com minerais, o caldo da sopa é muito maior. Quem está com febre, faz hipertermia, sua, tem que repor água com minerais também. E é um dos grandes problemas que acontecem as falhas metabolômicas, principalmente paciente de mais idade ou criança que começa a apresentar alteração neurocomportamental. Paciente de idade ou criança que apresenta alteração neurocomportamental, começa a ficar mais ansioso, mais agitado, mais nervoso. Primeira hipótese diagnóstica, você vai falar, está ansioso, está estressado. Não, está com desequilíbrio hidroeletrolítico. Falta de sódio, potássio, cálcio, magnésio, que são os cofatores das 280 reações metabólicas. 99% de alterações neurocomportamentais é desidratação e carência de minerais. Por isso que a primeira coisa que uma pessoa chega no pronto-socorro, dá um quê para ela? Soro. Então precisa dar soro na veia, começa dando soro pela boca, através dos caldos com mineral. Outra coisa, tá com infecção, tá com inflamação, tá com gatilho neuroemocional, você tá liberando mais cortisol, adrenalina, mineralocorticoides, precisa de mineral, de sal. Por isso que colocar um pouquinho de sal na água da sopa, o salgado é importante nesses momentos. Por isso a água de coco, que ela mimetiza o plasma sanguíneo. Então, nesses momentos de febre, de infecção, de inflamação, de estresse neuroemocional, substitui a água por coloide. Então, a água, você pode acrescentar na água saquinho de chá, porque aí o chá ele vai fornecer esses minerais necessários. Você pode colocar na xicrinha de café, eu faço direto isso, coloco na xicrinha de café o chazinho. Você pode utilizar na garrafinha de água o saquinho de chá para transformar a água num colóide ou fazer o próprio soro caseiro. Para cada 1 litro de água, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar e uma pitada, uma colherzinha de chá, de café de sal, para repor tanto a glicose, porque o nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. Então precisa de glicose, principalmente se está suando, se está com febre, se está tendo diarreia, se está tendo vômito, tem que repor glicose e sais minerais. Então sal integral, a água, para poder repor isso. O sal integral, o sal mesmo, tem magnésio, dentro de uma proporção equimolar, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Lembrar que fazer suplementação em altas doses num paciente que está no estado de infecção, de inflamação, você tem que dosar bem, se vai ser benefício ou ser malefício, está pagando uma missão a mais. Diferença entre o veneno e o remédio e a dose. Diferença, toda vez, meu marido está 30 anos comigo e fala que é a fase que eu mais falo na minha vida. Diferença entre o veneno e o remédio e a dose. O menos é mais. Baixas doses estimula, altas doses suprime. Então, num momento que o paciente já está com uma sobrecarga metabólica, você tem que avaliar muito se altas doses é o que ele está precisando. Você tem que dosar e ter certeza
absoluta, absolutissimamente, que ele está precisando daquilo, ou se você não está colocando mais 5 sacos de cimento no porta-mala, naquele momento que ele está tentando subir ladeira. E aí você faz o carro dele fundir o motor. Então, tem que ter certeza, a gente brinca muito essa frase, se o médico não ajudar, pelo menos atrapalha. Tem que ter certeza absoluta que você está fazendo não vai causar um prejuízo para a paratireoide do paciente, para a medula óssea, para o fígado, para a suprarrenal. Altas doses tem que ser algo ponderal, é tiro de fuzil, você tem que estudar, ter certeza absoluta que vai ser a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, porque é antifisiológico, altas doses. Se Deus quisesse que a gente utilizasse altas doses, existiria altas doses das coisas que você quer suplementar nas frutas, verduras e legumes. Existe? Não. Então é antifisiológico, tem que ser utilizado pontualmente, em pequenos momentos, com uma análise de um profissional que tenha certeza absoluta que não está matando o paciente. Não automedicação. Que o grande problema das coisas serem proibidas é porque é feita a coisa certa, do jeito errado, na hora errada. Aí fala, isso mata, isso dá efeito colateral. Quem que fez? Como que fez? Como que fez? Dosou? Pediu todas as dosagens para ter certeza absoluta que o paciente está precisando daquilo? Então, por isso que na dúvida, eu sempre oriento a equipe aqui, na dúvida, o menos é mais. Na dúvida, dilui. Porque o nosso corpo é assim, eu chego, já tá cansado, já tá fadigado. Quando eu dou baixas doses, eu falo pro corpo que tá fadigado assim, ó, você consegue andar até a porta? Aí fala, acho que consigo. Altas doses, o paciente tá fadigado, vamos correr a meia maratona Tour de France? O cara nem levanta da cama. Então você não vai pagar uma missão over num estado metabólico que não condizente a isso. Vocês entenderam? Então olha como que as coisas são. É a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, para você ser estrategista. A gente não vence uma batalha pelo exército, a gente vence uma batalha pela estratégia. Então, todas as vezes que o paciente sai daquela situação da homeostase, da homeodinâmica, é uma situação que requer uma estratégia, entendeu? E eu posso dar o tiro errado, tiro para cima e fica na minha cabeça. E a gente se torna responsável por tudo aquilo que a gente faz, não importa. Se vai ser aqui, mas quanticamente sim, né? Energeticamente a gente se torna responsável. Tem que ter muito compromisso em realmente fazer aquilo que a gente é capacitado e habilitado para fazer. Nunca eu vou conseguir abençoar uma pessoa fazendo algo que é fora da lei, que aquilo que eu não sou habilitado, capacitado para fazer, porque se eu pudesse ajudar daquela maneira, eu seria habilitado e capacitado. Então, nunca fazer coisa que é fora da lei, que não sou habilitado e capacitado vou fazer, vai ter um bom resultado, porque eu tenho que estar na posição para poder atuar e aquilo funcionar. Hipócrates já falava que o que cura o paciente não é nem tanto a medicação, mas a energia que o profissional gasta para preparar aquela receita. E para ele poder fazer isso, ele tem que estar capacitado e habilitado para isso. Tá? Então, olha quantas coisas são importantes no processo de detoxificação. Por isso que para você iniciar, eu estou dando essas dicas, são dicas que você consegue aplicar. Vou fazer quelação endovenosa, eu vou tomar tal coisa. Você tem que fazer um teste para saber qual metal, qual substância está em excesso no seu corpo, como que está o funcionamento dos seus órgãos excretores, o que está em excesso e falta, para poder fazer uma técnica invasiva. Técnica invasiva tem que ser a última escolha, tem que ser num momento pontual, então você tem que pensar, pum, aí você faz, é o tiro de fuzil, porque tudo que é antifisiológico pode ser uma faca de 2 gumes. Então por isso que eu estou ensinando para vocês a fazer o autoteste, utilizar o início, começar do começo, entendeu? Tomar providências iniciais, quanto mais cedo você toma as providências, para mudar o estado metabolômico, o paciente está saindo daquela faixa de normalidade, você já toma providência, muda a alimentação, muda padrão de sono, muda a hidratação, mais fácil você traz aquele paciente para aquela faixa de normalidade. Quando o metabolismo dele começa a virar um tsunami, fica mais difícil de você trazer ele para a faixa de normalidade. Por isso que observar o corpo e tomar providências imediatas, que são providências aquelas que as vozes ensinavam, que já começa a ajudar sem atrapalhar, é a melhor maneira de você poder
auxiliar na restabilização do ciclo metabólico do paciente, tá? Então, passo 1, detectar e excluir água e alimentos. Às vezes a água que eu tô bebendo todos os dias na minha vida, que eu testei, que tá com meu fito, tá linda, maravilhosa, tá perfeita para mim, quando eu tô passando por um gatilho neuroemocional, quando eu tô com uma infecção, com uma inflamação, a mesma água que antes fazia bem para mim, naquele momento começa a fazer mal. Por quê? Porque é a coisa certa na hora errada. Será que naquele momento que eu tô tendo febre, que eu tô vomitando, tô tendo diarreia, tô desidratando, preciso de água ou preciso de coloide? Água de coco, chá, soro caseiro, né? Então eu tenho que primeiro analisar se o que eu estava fazendo antes daquela situação que eu tô vivendo cabe nesse momento. Eu tenho que testar a água, que às vezes é a coisa certa na hora errada. As principais fontes de exotoxinas é a água que a gente bebe. Né? Então, no momento que eu tô com uma infecção, com uma inflamação, a água é algo cru. Ela pode ser contaminada por bactérias, vírus, fungos, parasitas. Primeira providência, na dúvida, ferve. Água filtrada, fervida. As vós já faziam isso, até para dar banho nos recém-nascidos. A avó nunca dava banho no recém-nascido com água da torneira, porque ele podia se contaminar por vírus, bactérias, fungos. Tinha esse cuidado antigamente. Então, em situações que a imunidade pode estar mais baixa, você tem que tirar tudo que é cru. Cozer, lavar melhor a mão, a água tem que ferver, tem que filtrar. Por isso a substituição da água por chás. Na hora de preparar os alimentos, a higiene tem que ser maior, tudo cozido, filtrado, coado. Porque a imunidade baixa, a mesma quantidade de vírus, bactérias, fungos, parasitas, contamina mais a pessoa naquele momento. Qual outro item que você tem que retestar quando você tem uma infecção, uma inflamação, um gatilho neuroemocional? Seus cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, seu shampoo, seu sabonete, seu condicionador, porque eles têm algumas substâncias aqui que podem ser as mesmas que estão presentes nesse vírus, bactéria, fungo, parasita. E aí, naquele momento que você está com uma infecção, com uma inflamação, aquele cosmético que você estava usando, que não estava te dando alergia, começa a te dar alergia. Então, você muda. Depois que você está com uma infecção, uma inflamação, você não é mais você. Então, você não pode continuar fazendo o que você fazia antes. Você precisa reavaliar tudo. Alimentação de guerra, de paz, de férias, a água, a hidratação de férias, de paz, de férias, a utilização de dermocosmético, férias, paz, guerra. Por quê? Porque tanta gente desenvolve alergia de pele depois de uma infecção, de uma inflamação, porque continua usando o mesmo dermocosmético que utilizava antes da infecção. Será que você não se tornou incompatível aquele dermocosmético naquele momento? Você mudou. Suas necessidades são diferentes e aí muda tudo. Então, água, alimento, cosméticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Você está com uma infecção, você está numa inflamação, você está com um gatilho neuroemocional, sua imunidade cai. Seu corpo está focado em combater essa exotoxina. Ou tanto vírus, bactérias, fungos, quanto o neuroemocional. E aí, as mesmas toxinas ambientais se tornam mais tóxicas para você. Então, você está acostumado a lavar seu banheiro com água sanitária. Será que quando você está estressado, está nervoso, com uma infecção, com uma inflamação, você vai usar água sanitária? É a coisa certa na hora errada? Como que vai estar a sua contaminação pelo cloro? Então, você tem que testar. Porque às vezes tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente está passando por uma situação diferente. A gente tem que estar água diferente, comida diferente, cosmético diferente, produto de limpeza e higiene pessoal diferente. Por isso, muita gente com lesão de afta, alteração do paladar, continua usando a mesma pasta de dente, a mesma escova de dente, o mesmo enxaguante bucal. Será que ele vai se adaptar bem a esse momento que você está vivendo? Tem que retestar tudo. Você mudou de fase. Mudou de fase. Começou a tomar, às vezes, uma vitamina, um suplemento, uma vitamina D, um negócio. Você mudou. Você é um terreno biológico diferente. Então, tem que avaliar. Agora, Angelina, não é só pobre. O que eu estou ensinando, justamente é mais fácil do pobre fazer do que o rico, porque é fazer o ring test, gente. Quanto que custa para eu pegar o copo de água, colocar na palma da minha mão e fazer um teste de força muscular para saber se a quantidade de toxinas, de metais, que infelizmente a água que a gente usa não é água de manancial.
é água de reuso, vem da estação de tratamento de água. É o resto lá do esgoto que é limpado, purificado, de uma maneira que o nosso corpo vai morrer e entregue pra gente consumir. Será que tem só H2O aqui? Ó, tem antibiótico, anti-inflamatório, tem pílula anticoncepcional, tem arsênico, cádmio. Se a minha imunidade tá assim, eu consigo metabolizar a água e eliminar essas toxinas. Se a minha imunidade tá baixa, essas toxinas que já estavam presentes na água que eu já bebia, elas se tornam mais tóxicas para mim naquele momento. E aí, se ela tiver com uma carga tóxica que eu consigo gerenciar naquele momento, ela vai ser condutível, eu vou manter meu tônus muscular. Se naquele momento minha imunidade está mais baixa, minha carga tóxica está maior, eu vou usar essa mesma toxina, ela vai funcionar como uma resistência elétrica, eu vou perder o tônus muscular, eu vou ficar mais fraco. Eu posso fazer o teste do O-Ring teste com água, com alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal. Aquilo que te faz bem te deixa forte. Aquilo que te faz mal te deixa fraco. Não custa nada. Quanto custa você fazer esse teste? Nada. É você dedicar tempo à sua saúde. Se você não dedica tempo para cuidar da sua saúde, você vai tem que arrumar tempo para cuidar da sua doença lá na frente. Quanto mais cedo você tomar providência, melhor. Então, sopão, substituição de alimentação sólida por sopa. Substituição de água por colóide. Então, soro caseiro, chás, água filtrada fervida, tá? E sucão. Mas suco do quê? Aquele suco que você compra de saquinho, de latinha? Não, gente. Um dos sucos detox aí para melhorar a imunidade, que ó, tô até com fitofotodermatose. Olha isso aqui, ó, tô toda manchada de limão, ó, tô cheia de mancha de limão. De tanto que eu fiz suco de limão com gengibre e um monte de coisa. Suco de limão com gengibre, mel, abacaxi, suco de limão, gengibre, mel, maçã. Todo mundo que espirrava, tossia perto de mim, eu entrava na minha cozinha, fazia e toma esse suco na hora, bateu. Entendeu? O maior presente que eu dei para todos que estavam na minha volta, tossindo, espirrando, foi isso. Um prato de sopa e um suco. Mel, limão, gengibre, tá? Altamente antibiótico, anti-inflamatório. Aí você pode colocar a maçã, tem ácido málico que vai facilitar o funcionamento digestivo. Você pode colocar o abacaxi, né? Que tem a betaína, a pectina, que vai facilitar o funcionamento gástrico. De acordo com a queixa clínica do paciente, eu só esqueci de lavar bem a mão ao me submeter ao sol, manchei minha pele, daqui a pouco passa, mas fiz bem para um monte de pessoas, um monte de gente que estava tossindo, espirrando lá no comecinho, sopão, sucão, 24 horas, 72 horas, precisa comer bem, hidratar bem, dormir. O antibiótico melhor do universo, o melhor sistema detox que a gente precisa, gente, é dormir. Dormir é o melhor remédio. A pessoa começou a ter gripe, começou a fungar, vai fazer Cooper, vai para academia, vai fazer caminhada, ou vai fazer uma alimentação de guerra, tomar sopão várias vezes por dia, comer alimentação viva, vai abrir pacotinho de bolacha quando tá gripado, vai comer macarrão instantâneo, vai abrir, vai no supermercado ou vai na quitanda? Vai na quitanda. Né? Eu fui todos os dias das minhas férias na quitanda de bicicleta. Você gasta R$30, você enche a cesta com frutas, verduras, legumes, fazer alimentação viva, suco vivo, porque todos os suplementos, todas as vitaminas que vêm da farmácia, vêm de onde? Dos alimentos. São extraídos das frutas. Agora, você pode suplementar, complementar com as vitaminas de farmácia, mas tem que ter um básico, comida, água, sono, repouso, né? Isso é a base para a limpeza do terreno biológico. Então começou a tossir, fungar, o intestino ficou esquisito, para tudo. Alimentação de guerra, sopão, bastante aquela sopa rala mesmo, aquele caldão assim, e várias vezes por dia, né? A substituição de água de coco, chá feito com água filtrada, fervida, colóide, o soro caseiro, água fervida, colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, né? O sucão de imunidade, ó,
gengibre, limão, mel, com o que você quiser. Aí pode misturar abacaxi, aí você pode misturar uma maçã, não pode misturar muita coisa. São esses 3 ingredientes com mais um, senão você pode criar uma onda provável. E aí ter a reação entre os ingredientes. A sopa não pode ter mais que 4 ingredientes de raízes tubérculos, suco também. Então você vai misturar pouca coisa para não criar uma onda provável. E vai combater. E aí, ó, estímulo-resposta, fogo contra fogo, vírus, bactérias, fungos, parasitas, e você lá com alimentação, com hidratação, com nutrição, com sono reparador, tá? Febre, antes de entrar com antitérmico, gente, monitora a febre, banho, que antigamente a gente só entra com medicação para baixar a febre depois que você tomou banho. Enquanto você conseguir controlar a febre com banho, manter a temperatura entre 38 graus, 38,5, vai tomando 30 banhos por dia. Banho não mata ninguém. Na temperatura ambiente, para baixar a temperatura. A febre não cedeu com banho, aí sim você vai utilizar um meio bioquímico para cessar a febre. Não vai andando cala a boca, pro corpo tá quente, você manda um cala a boca bem, não esfria a temperatura corporal com banho? Banho, começa com banho, comece do começo. Não adianta querer matar a baratinha com a bomba atômica, dá a chinelada primeiro. Não sou contra nada, só acho que a gente tem que começar do começo, tem que queimar a última ficha logo de início. Febre se controla com banho. Diarreia. Teve diarreia? Repõe o que perdeu. Saiu, entrou, vomitou. Repõe, hidrata, entra, sai, para depois ir no hospital e tomar um soro. Tem que começar a fazer o básico em casa, imediatamente. Quanto mais cedo você já entra com as providências em casa, imediatas, que é tudo isso que eu estou ensinando, que não tem classe social, sexo, cor, religião, todo mundo pode fazer isso. Aí sim, se tudo isso não der certo e as coisas continuarem, aí sim você vai tomar um soro, você vai fazer uma coisa endovenosa, você vai suplementar, mas não pode começar por essas vias metabólicas externas sem fazer o básico, o princípio, que é aquilo que a avó falava que tinha que fazer, né? Que é se você não fizer o básico, é igual você querer construir uma casa sem alicerce. Você querer montar o telhado, as paredes sem estrutura. A estrutura base da nossa vida é a alimentação, é a hidratação, é o sono reparador, é você estar em posição horizontal. Todo mundo que está com infecção, com inflamação, com gatilho neuroemocional, tem que deitar. Deitar. O homem é o único bicho que não consegue dormir de pé. Qual que é o melhor gatilho para você abaixar o cortisol? Deitar. Quando você deita, o seu sistema nervoso autônomo luta e fuga, entende que você é a zebrinha, que você desligou da luta e fuga. Então você facilita a circulação, a oxigenação, a nutrição, a destoxificação dos órgãos. Por isso que a gente prescreve cama-terapia. Começou com uma febrinha, já vai, quanto mais cedo você tomar essas providências de melhora, dar condições para o seu corpo reagir frente às exotoxinas, menor será o seu desgaste, melhor será a sua resposta metabólica. Entendeu? Quanto mais cedo você tomar providência, e são essas pequenas atitudes. Entendeu? Molecada que ficou comigo, meus filhos adotivos aí, que ficaram comigo nas minhas férias aí, comigo, pergunta pra eles, cada dia é um com caganeira, o outro com tosse, outro hoje você vai ficar de cama, de castigo aí, vai dormir o dia inteiro, e levava sopa, e levava suco, e vai dormir, e toma banho, medica, em último caso, vai usando essas coisas, cuidei de um monte de gente com sopa, com suco, entendeu? Mandando dormir, mandando tomar banho. É o básico. Se precisar, você medica, claro. Mas se você não fizer o básico, como que você vai abrir mão dessa ferramenta e falar, ai, nossa, o antitérmico não tá conseguindo baixar a febre, tá? Você fez repouso, você dormiu, você fez alimentação de guerra, você hidratou, tomou 57 banhos durante o dia? Ah, tá. Então o antitérmico é um complemento. Agora você colocar todas as fichas numa cesta só, coitada, não vai dar certo. Então você tem que incluir essas pequenas atitudes, esses hábitos de vida na sua prática clínica diária. Isso tem que ser um health style, estilo de vida. Você observar como que seu corpo está se comportando e incluir esses passos que eu falei que são simples.
detecção e exclusão de tudo aquilo que você está fazendo. Nem sempre o que você está fazendo hoje é o bom para você fazer quando você está com infecção, com inflamação ou com estresse neuroemocional. Você mudou. Então você tem que mudar a sua água, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar seus cosméticos, produtos de higiene pessoal e mudar o preparo do alimento, alimentação de guerra. Aumentar a ingesta de água, de sais minerais, maior tempo de sono, de repouso. Outra coisa que ajuda a baixar a imunidade, eletroeletrônico, poluição eletromagnética, radiação. Então, você tá doente, vai pra cama, vai dormir. Não vai ficar na frente da televisão, vai ficar na frente do computador, vai ficar com o celular. Radiação, ele sobrecarrega pineal, tireoide, pâncreas, adrenal, consome hormônios, vitaminas, minerais. Não é hora disso, tem o resto da vida para mexer no computador, na internet. Na hora que você tá com infecção, com inflamação, estresse, você vai dormir, comer, beber, urinar, evacuar, tomar banho e fazer gestão de estresse. É isso que você precisa. O resto é o resto da vida para você fazer, né? O que é urgente, o que é importante, o que dá. O que é urgente? Vou fazer só urgente, porque meu corpo tá gastando uma energia para combater um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, né? E combater um gatilho neuroemocional. Essas são as providências que você tem que fazer durante o processo. Quanto mais cedo você tomar essas providências, melhor. Agora tá, doutora, aconteceu tudo com isso que você tá falando comigo, você tava com a câmera ligada, você tem uma bola de cristal, você ficou sabendo tudo o que aconteceu comigo nesse período de Natal e Ano Novo. Eu não fiz nada disso do que você falou. O que eu faço agora? É a hora de você fazer tudo isso que você não fez. É a hora de você começar do começo. Porque se você quiser terminar um negócio que não começou, não vai dar certo. Então, agora é a hora, já passou minha infecção, já passou minha inflamação, já passou meu gatilho neuroemocional. O que eu faço agora? Será que você é o mesmo do ano passado? Será que a água que você estava bebendo é a mesma água que agora é compatível com você ou você mudou? Será que os alimentos que eram compatíveis com você no final do ano são os mesmos compatíveis agora? Ou você precisa de um tempo aí para você fazer uma alimentação de guerra, dar uma pausa para o seu corpo, um tempo maior de repouso, um tempo maior de hidratação, diminuição de eletroeletrônicos para você entrar dentro daquela faixa de normalidade do seu basal, metabolismo basal, que é o seu dia a dia, e não ficar andando com o seu carro no dia a dia com o porta-mala cheio de saco de cimento, com o freio de mão puxado, acelerando o seu carro no máximo. Isso aí, nosso corpo aguenta em pequenos períodos. Agora, viver longas caminhadas com sobrecarga metabólica, o turnover é maior, o desgaste maior, a performance menor e a longevidade acaba sendo menor. Então, tudo isso que eu expliquei serve tanto para o momento que você está passando de estresse, de nervosismo, de gatilho neuroemocional, infecção, inflamação. Não fiz nada disso. Faz agora. Paga as contas do passado. É o momento de você passar checklist em tudo aquilo que você está usando, melhorar a sua alimentação e às vezes até o suplemento, a vitamina que você está tomando, às vezes nesse momento é a coisa certa na hora errada. É a hora que você não está precisando daquele excesso de magnésio, daquele excesso de cálcio, agora você está precisando de outra coisa. Então às vezes dá um tempinho naquilo que você está usando que servia para aquela outra situação que você estava vivendo, foca naquilo, nosso corpo ele não consegue fazer 450 coisas ao mesmo tempo, tem que fazer coisa certa na hora certa, dá um tempinho nas coisas que seu corpo não quer, deixa guardadinho lá, pega os cosméticos que são dissonantes, guarda, utiliza esses agora. Vai usar aí geralmente há 3, 4 semanas, que é o período para você se reorganizar. Daqui a pouco testa de novo, vai ter coisa que vai voltar, vai ter coisa que vai permanecer, e você fazer esse checklist, essa homeodinâmica, né? Tem vários exames que você pode fazer exame de sangue, exame de saliva, exame de mineralograma para ver a carga tóxica que você está precisando, teste epigenético, tem várias ferramentas que tem que fazer. Por isso que quem tem que fazer esse teste, não adianta você fazer o teste e não saber interpretar, porque aqueles valores de normalidade não são iguais para todo mundo, eu tenho que interpretar, por isso que a gente faz os cursos na área da saúde, são pelo menos 5, 6 anos. Para você poder pedir e interpretar. Então, na verdade, eu sou a favor de delegar a minha saúde para alguém cuidar de mim. Eu cuido de um monte de gente, mas tem gente que cuida de mim.
Porque a outra pessoa olhando os meus exames, olhando como que está a minha metabolômica, ela consegue ter uma outra impressão. Por mais que eu me cuido pra caramba. Mas eu tenho os meus colegas que eu amo, que eu confio, que a minha dermato, a minha endócrino, o meu ortopedista, porque eu não posso ser boa em tudo. Eu preciso ter gente cuidando de mim, porque vê coisa que eu não vejo. Então, mesmo você que é profissional da área da saúde, você tem que ter pessoas, colegas que cuidam de vocês. A gente tem que cuidar uns dos outros. Porque às vezes eu não consigo me enxergar, não consigo ver o que está acontecendo comigo, me analisar. Então, ter profissionais que cuidem da gente, a gente possa fazer esse network, é a melhor coisa do mundo. Porque eles conseguem observar coisas que às vezes você não consegue observar justamente para o estado, tá? Isso pode ser que caia energia. Gente, então falta mais 10 minutinhos, tá trovejando, tá chovendo aqui, pode ser que caia energia. Vou recapitular nesses últimos 10 minutinhos aí os 5 passos aí para o processo de desintoxicação, detectar e remover tudo aquilo que pode estar te fazendo mal. Água, alimento, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal e poluição eletromagnética, radiação. Fazer alimentação de guerra, sopão, de preferência com maior quantidade de água, tudo mais cozido, mais coado, sem casca, sem fibra. Aumentar a ingestão de líquido, de colóide, chás, né, água filtrada, fervida, soro caseiro, né, água de coco para repor tanto água como sais minerais. Tá certinho? Oring test, testar isso aí, Dani tá falando, testar tudo por Oring test, né? Como que a gente faz? A Dani tá aqui, ó, então eu vou testar minha água, a Dani vai aqui me ajudar, ó. Vou colocar a água na palma da minha mão e vou fazer um anel. A Dani vai com os 2 dedinhos aqui, ó, vai fazer força, ó. Bastante força, ó. Faz mais força, Dani, pode fazer, ó. Bem forte, ó. Eu tô conseguindo segurar a água aqui. Agora a Dani pegou pra mim aqui, ó, uma água da torneira, tá? Olha, até que bonitinho que a Dani fez, ó. Água da torneira. Eu vou fazer o mesmo teste, ó. Vai, segura pra mim, faz força, pode fazer, ó. Ó, eu já perco a força, tá vendo? Agora aqui a água é água filtrada, ó. Só filtrada, ó. Aí eu fico com um pouco mais de força, mas não tô com tanta força. Eu já mexi meus dedos. Essa aqui é água filtrada, que fica na minha garrafinha de cristal com as minhas palavrinhas de saúde, paz, felicidade. Lembra do Dr. Emoto, ó. É uma água que tem em gramas, né? Em palavras positivas. Aí vou fazer de novo. Faz aí, Dani, ó. Vamos lá, ó. Aí, ó, mais forte, entendeu? Então, quanto mais forte, gratidão, Dani, eu ficar, melhor a quantidade de ATP, de energia, de elétrons, menor a carga tóxica, melhor a minha capacidade de aproveitar aquela substância, tanto a nível biomolecular quanto a nível metabólico, né? Energético, produzir ATP por eletroencefalograma, eletrocardiograma, condutibilidade elétrica, evitar mudar o meu estado neurocomportamental, preciso deitar, dormir, descansar, né? Selecionar dentro dos meus afazeres, urgente, importante, o que dá, só fazer o que é urgente, para poder guardar energia para o meu sistema imunológico ir lá e combater aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, ou se já passou a minha infecção, aquele excesso de toxinas, cadáveres lá que sobraram dessa batalha grande. Então, o nosso corpo demora para conseguir limpar o terreno biológico, né? Igual a gente querer reconstruir a Síria depois da guerra, não dá. Tem que limpar o terreno biológico, né? E o 5º passo que a gente tem que fazer pós-guerra, pós-infecção, pós-inflamação, pós-gatilho emocional. Eu tenho que melhorar o meu estado neuroemocional. E a gente é contaminado pelo meio que a gente está. Então, se eu estou num momento ruim, que eu estou triste, que eu estou com infecção, com inflamação, eu tenho que fazer o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas músicas, boas palavras, assistir comédia, procurar alguma coisa que me faça feliz, né? Não é momento de ficar ligando para alguém que fica falando problema, escutando problema, vendo noticiário. Eu tenho que me blindar de gatilhos neuroemocionais, neurodeletérios para minha saúde, porque eu também, assim como eu fico mais suscetível a exotoxinas metabólicas, vírus, bactérias, fungos, parasitas, metais, quando eu estou com infecção, com inflamação, quando eu estou triste, eu fico mais suscetível a gatilhos neuroemocionais, eu fico com os nervos à flor da pele. Então,
pessoas boas ao teu lado, bons sentimentos, bons pensamentos, se blinda de gente pessimista, de gente deprimida, de gente que só olha o copo meio vazio, se blinda de noticiário, de programa ruim, de suspense, de terror. Você vai assistir comédia, vai escutar piada, vai escutar música boa, vai ficar perto de pessoas boas, terapêuticas, porque aquilo que está dominante predomina sobre o mais fraco. Isso a gente chama de campo morfogenético. Então, diga com quem andas que eu digo quem você é. Você quer ser uma pessoa feliz, otimista, alegre, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas músicas. Assista comédia todos os dias, filmes e viveram felizes para sempre. Tudo aquilo que te faz bem, que te libera endorfina, serotonina. Esteja perto de pessoas que agregam valor para você, que consegue te deixar feliz, contente, mas também te falem a verdade na hora certa. Essas são as verdadeiras pessoas, não só aquelas que alisam, mas sabem bater e soprar na hora certa também. Então, a higiene neuroemocional, naquele momento que você está passando, às vezes é 90% do mecanismo que o seu corpo precisa para uma melhora metabólica, né? É impossível você mudar e curar no ambiente que te adoeceu. Então, sentar, não tá bem, se tranca no quarto e transforma o seu quarto no melhor ambiente do mundo, entendeu? Coloca uma música bacana, coloca um cheirinho gostoso, coloca uma comédia, deixa só entrar pessoas felizes, só tem delegação de gente legal, transforma aquele mini mundo no melhor mundo possível naquele momento. Não é momento de você escutar problema, ficar perto de pessoa chata, pessoa que só fala. Se blinda disso, nem que seja seu banheiro, nem que seja seu guarda-roupa. Faz uma blindagem para você melhorar a sua imunidade, melhorar seu estado neuroemocional, e aí sim você ter energia para poder se defender e enfrentar esses problemas que existem para serem enfrentados. Mas tem que ser a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. O soldado acabou de voltar da guerra, tá cansado, tá estressado, tá precisando dormir, comer, né? Se nutrir. É o momento de eu mandar ele para a guerra de novo? É o momento de eu mandar para ele ajudar alguém? Não. Então a gente tem que se encher primeiro, se cuidar, se tratar também, para a gente poder cuidar dos outros. Então saber falar o não sim é muito importante. Agora não estão bem, daqui a pouco a gente conversa, depois a gente fala, porque não é a hora certa para isso. Então saber falar o não sim, se blindar, colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois no momento certo você estar bem para ajudar os outros. Também é mais uma dica. Ninguém consegue agradar o mundo, abraçar o mundo todo e ser feliz o tempo todo sem passar pelos altos e baixos que a vida nos traz. Todo aquele sentimento que você é submetido naquele momento, você tem que viver. Você perde um ente querido, perde um animalzinho querido, você tem que fazer o quê? Chorar, ficar triste. Viver aquele sentimento naquele momento. Não tem que, não estou sentindo nada, eu não posso chorar. Tem que chorar, tem que sentir. Tem que viver, passou por um susto, tem que viver aquela emoção. Passou por uma tristeza, vive aquela emoção. Isso é coerência. O seu corpo tem a mesma atitude, o comportamento da impressão neurosensorial que você está recebendo. Isso é coerência. Então tem que chorar, tem que sorrir, tem que brigar, tem que xingar, tem que falar, de acordo com o momento que você está vivendo. Viver as emoções, a isso cada vez você cria neurônio, faz neurogênese, neuroplasticidade, fortalece a oxigenação, circulação, vascularização, nutrição dos órgãos, vai ficando mais inteligente com os órgãos cada vez melhores. Só que você tem que estar bem para conseguir enfrentar os problemas. Então existe o momento da caverna, você vai para a caverna lá, fortalece, se nutre, se oxigena, limpa, aí você vai estar melhor para você poder ajudar os outros. Há tempo para todas as coisas. Então o processo de desintoxicação deve ser algo contínuo na nossa vida e tem que ser otimizado principalmente em algumas situações. Quando você está em gatilho neuroemocional e quando você está com infecção, com inflamação, com qualquer situação que tire você da sua faixa de normalidade. Aí você entra na caverna, se cuida, se nutre, se blinda de tudo, para você poder voltar firme e forte aí para enfrentar todos os desafios que a vida tem e transformar toda dificuldade numa oportunidade, todo problema numa solução, criando neurônios. Olha quanta coisa bacana a gente falou nessa live hoje, hein?
Foi bem bacana, bem abrangente. A gente vai deixar salva. Se você pensa em alguma pessoa aí que estava precisando escutar tudo isso que eu falei, ó, tem aqui a setinha aqui, ó, compartilhe com quem você ama, que compartilhe com quem você gosta, porque compartilhar conhecimento é o melhor presente que você pode dar para as pessoas. Isso pode mudar a vida delas. Então curta, compartilhe, comente, mande para quem você ama, para quem você gosta, para quem você quer bem, porque o conhecimento é libertador. E aí a nossa grande surpresa, todos vocês que se inscreveram no Instagram privado, né, é exclusivo do Dr. Lisete Capra lá, que já se inscreveram, vão ser aceitos durante esse período aí, né, de hoje, essa quarta-feira até a próxima quarta-feira que vem, e a gente vai fazer uma live de boas-vindas para o pessoal do Instagram privado aí, para a gente poder começar a compartilhar esse conteúdo aprofundado. A gente vai continuar compartilhando esse conteúdo maravilhoso com o pessoal do Instagram aberto, não vamos mudar nada, né? Nós vamos acrescentar então as dicas de saúde, os stories, os posts, as lives, vai tudo continuar, só que vai ter aí um up, algo a mais para as pessoas do Instagram privado, né? Então aproveitem aí, todo mundo se inscreveu, já vai receber o link de acesso, já pede para ser adicionado, que a gente vai começar a adicionar. E se você não se inscreveu, ainda dá tempo, a gente vai estar avaliando aí as inscrições nessa última semana, data limite dia 2, hein? Ó, se você não se inscreveu, se você é profissional da saúde e da educação, hein? Porque a gente acha que compartilhar conhecimentos mais aprofundados para quem é da educação pode mudar muitas vidas. Então você que é professor, educador aí, se inscreva também no nosso Instagram privado, que a gente vai te aceitar aí para esse 30 dias aí de degustação do Instagram privado, para vocês conhecerem esse conteúdo maravilhoso. E a gente está aqui cada dia mais para começar esse 2022 com muita paz, com muita saúde, com muitos projetos. Se preparem, tem muitas novidades para vocês. Fiquem atentos e vamos focar nesse ano, que toda dificuldade é uma oportunidade. Esse ano é ano de reconstrução, reconstruir nossa saúde física, mental, emocional, fazer as coisas diferentes do que a gente fazia em 2020, porque o mundo mudou, então a gente tem que se readaptar e transformar toda dificuldade em oportunidade. Uma excelente noite a todos, beijos a todos. Vou pintar aqui, ó, 1, 2 e... colocar a caixinha de perguntas. E vou deixar o link para vocês compartilharem. Beijos a todos, não esqueçam de se inscrever e de pedir acesso no Instagram privado. Excelente noite!